8 de janeiro, Bíblia e História. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro capítulo 1, verso 16. A arqueologia é um ramo de estudo que procura recuperar o ambiente histórico e a cultura de povos antigos por meio de escavações e do estudo de documentos por eles deixados. As escavações geralmente têm confirmado o quadro histórico apresentado pelas Escrituras. No entanto, não cabe à arqueologia provar doutrinas. Há verdades que demandam uma atitude de fé. É impossível, por exemplo, por meio de qualquer instrumento científico, provar que Deus existe ou que Ele criou o mundo. Assim, o papel da arqueologia se limita ao esclarecimento, contextualização e verificação histórica de fatos narrados pelos profetas. E por que isso é importante? Porque, diferente de outros livros considerados sagrados, a Bíblia é o único que apela para a história como testemunha de sua veracidade. Assim, se a história bíblica for verdadeira, a mensagem de fé que se baseia nela também será. Alegorias e contos não sustentariam a radicalidade das afirmações bíblicas, ou seja, ou a Bíblia é absoluta ou ela será obsoleta. Veja, por exemplo, o problema de achar que Adão e Eva são uma narrativa simbólica. Se Gênesis capítulo 3 for uma alegoria, isso significa que não houve o pecado original. Logo, do que Cristo viria resgatar a humanidade através da sua morte? O filósofo Ronald Nash argumentou que a fé apoia-se na história para fornecer uma base sólida a partir da qual o crente pode ir além do mero conhecimento histórico para um conhecimento de fé que envolve compromisso pessoal. A fé do crente cristão tem um componente histórico inerente. Desde o seu início, o cristianismo tem sido uma religião com um passado. Sem esse passado, os cristãos não podem ter esperança fundamentada para o futuro. A fé bíblica, ao contrário de um sentimento filosófico, não nasce quando pensamos sobre Deus, mas quando reconhecemos a sua ação na história. É por isso que ela surge no âmbito da revelação divina que, por sua vez, acontece dentro da história humana. E o que seria essa história, senão o testemunho autêntico de um Deus que nos ama? Vamos orar a Ele? Senhor, obrigado porque a história está repleta de capítulos que demonstram a Tua mão nas ações humanas. Obrigado, Senhor, porque a história testemunha que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor ainda está aqui e que estamos numa sequência de acontecimentos caminhando para o maior acontecimento de toda a história, a volta de Jesus a esse mundo. Assim, Senhor, nós entendemos a importância da história bíblica. E assim queremos, Senhor, que a nossa transformação também seja um testemunho histórico de que o Senhor ainda atua na vida das pessoas no século XXI. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa história seja a Tua história, que a nossa transformação seja o Teu testemunho e que ao findar dos capítulos da história deste mundo, possamos contemplar o rosto do nosso Salvador e com alegria dizer: eis aqui o nosso Deus, a quem tanto aguardamos. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida.